Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Aqui é Eliana. Hoje nós vamos falar sobre feridas emocionais que nós podemos trazer da infância. Você já parou para pensar que alguns desafios que você enfrenta hoje pode estar relacionado àquelas feridas emocionais lá do passado, lá da sua infância? Então hoje nós vamos ver como fazer para transformar esses desafios em potenciais. E é muito bacana quando a gente consegue descobrir que na nossa vida o nosso tesouro está naquela ferida que machuca, aquele ponto fraco, aquela atividade desconfortável, ou um talento, ou um desejo difícil de ser vivido, né? Então, muitas vezes, isso teve origem dolorosa lá na infância e nós nem imaginamos. E essa vulnerabilidade pode se tornar a nossa maior força e a nossa maior satisfação existencial. Eu vou falar alguns desafios aqui, o que significam, e vocês podem também encontrar esse desafio na vida de vocês, né? E eles podem ser as suas maiores lições existenciais. Então vamos saber como lidar com elas, superar e buscar realização na vida. Então vamos lá, você pode ter vivido uma infância em que se defrontou com um pai muito protetor ou um pai muito repressor. Então o que aconteceu? O seu eu foi tolhido por esse pai ou qualquer outra pessoa, qualquer outra figura de autoridade, avô, tio, padrasto, qualquer coisa assim, que gerou uma ferida na sua identidade. Então, hoje em dia, o que você sente? Você sente uma forte insegurança, você tem medo de arriscar, tem medo de ser diferente. E isso causa o quê? Causa um desconforto muito grande quando você quer ser independente, ter autonomia, assumir as coisas, bancar a sua vontade, né? Os seus projetos pessoais, você sempre está dependendo de alguém para fazer os seus projetos. Então, qual que é o seu maior desafio? É desvincular-se da dependência de uma figura masculina. Esse é o seu maior desafio. Então, você precisa passar a ser independente, depender de si mesmo, dos seus próprios recursos pessoais. Você precisa desenvolver a coragem para ousar, para que você seja original, autêntico, uma pessoa genial e se desenvolver em projetos desafiantes por meio das suas próprias vontades, suas próprias intuições. Você vai poder passar a liderar, você vai começar a progredir. E geralmente a pessoa que teve essa repressão na infância, ela é uma pessoa muito extremista. Uma hora ela age de maneira arrogante, impulsiva, outra hora de um modo passivo e acomodado. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Ela não pode perder o tempo dela com reclamações, ela tem que focar nos potenciais que ela tem e aprender também a usar água solarizada, fazendo Ho'oponopono, limpando o medo e a insegurança. Tem um outro desafio também, que a pessoa pode ter vivido uma infância num vínculo de amor e ódio com a mãe, com a avó, com a irmã, com a prima, com uma figura feminina. Então essa pessoa pode ter sido muito apegado e protegido pela mãe ou pela avó. E o outro lado extremo disso tudo é ter se sentido abandonado também por um distanciamento emocional da figura feminina. Então, o que é o maior desafio dessa pessoa? É lidar com as emoções, demonstrar sentimento ou mesmo se relacionar com mulheres. Pode ser, assim, o maior desconforto para a pessoa que viveu isso na infância. Porque no passado essa pessoa chorou facilmente, por exemplo, foi uma pessoa que tinha tudo que queria na mão, era super protegida, ou então era forçado a blindar as suas emoções e ter mais autocontrole dos seus sentimentos para não se deixar ser ferido emocionalmente com tanta facilidade. Neste caso,
O maior tesouro dessa pessoa é desenvolver a maturidade emocional, é lidar com mais naturalidade esse reino fascinante e amedrontador do psicológico, do inconsciente, das energias, dos sentimentos. Então essa pessoa, quanto mais ela reconhece o que sente, ela começa a demonstrar claramente carinho, compreensão, diplomacia. Isso tudo nas relações, né? Especialmente com mulheres. Então essa pessoa vai se sentir curado e satisfeito consigo mesmo. Curado ou curada, né? Então, a pessoa tem que reconhecer, em primeiro lugar, qual é o seu machucado, o seu eu machucado. Pergunte-se, qual é o meu eu machucado? E a partir daí, fazer o Ho'oponopono limpando isso em você mesmo. Tem uma outra situação que na infância a pessoa pode ter sido inferiorizada em relação a outra pessoa, um primo, um irmão, um amigo, qualquer coisa assim. Então essa pessoa foi muito comparada com outras pessoas, né? Considerado mais feio, mais gordo, mais magro, mais estudioso. A outra pessoa, né, em relação a você, foi considerada tudo isso, né? Então, em tudo você era pior que os outros, né? E, consequentemente, você não consegue hoje se socializar, nem demonstrar os seus pensamentos, a sua criatividade. Isso tudo te causa um desconforto. Então, essa pessoa precisa recuperar a autoconfiança e a autoestima. E isso, para ela, é um desafio muito grande. Tudo que envolve prazer e diversão vai vir carregado com crítica. Tudo isso vai ser relacionado com crítica na vida dessa pessoa. Então essa pessoa precisa se concentrar hoje em dia no prazer interno, no prazer de se expressar, de deixar a sua luz brilhar. Então vamos fortalecer a autoestima fazendo o Ho'oponopono, limpando em si mesmo a baixa autoestima, aprender a reduzir a crítica e preservar mais a sua opinião, expressando ela com confiança. É a melhor forma de você achar o seu tesouro. Existem também aquelas pessoas que tiveram uma infância marcada por muita responsabilidade, muita disciplina. E muitas vezes também um excesso, né, um exagero de proteção, na intenção de deixar você seguro, né, quando você era criança. Independente se ocorreu uma coisa ou outra, você precisa descriar o excesso de preocupação que você tem em relação à saúde, limpeza, organização. Isso é o seu maior fantasma, né? É uma coisa que te desconforta quando fala sobre esses assuntos. E neste caso também existem pessoas que elas tiveram a responsabilidade de trabalhar muito cedo, né? E também outras pessoas que foi completamente o contrário, não deixaram essa pessoa começar a trabalhar na idade certa e essa pessoa foi se tornando um adulto e se achando inútil. Então essa pessoa pode ter se tornado um adulto que a desorganização, o descuidado com o corpo é o fantasma dela, né? Então ela sente desconforto de cumprir horário, saber fazer um planejamento, estabelecer uma meta, ter uma alimentação saudável, uma regularidade na prática de atividades físicas, até mesmo do Ho'oponopono. Essa pessoa começa a fazer o Ho'oponopono, mas ela não consegue ter aquela disciplina de fazer todo dia, se tornar um hábito, uma prática na vida dela. Então, uma dica que eu dou para essa pessoa, ela tem que descobrir qual é o hobby ideal para ela, né? E limpar em si todo esse desconforto que ela sente para fazer essas atividades tão naturais, tão simples do dia a dia. Existem também aquelas pessoas que tiveram uma infância marcada por mudanças repentinas, né? Ou constantes. Mudança de cidade repentinamente, talvez os pais tiveram que mudar de cidade por motivos de trabalho. Essa pessoa sentiu as amizades desfeitas, deixou coisas para trás, né? Também existem pessoas que a vida foi marcada por uma rotina bem maçante. Então, tinha muito medo de perder a segurança, né? Então, essas possibilidades
elas podem ter sido marcadas na sua criança interior como uma dor, uma ferida que sangra hoje em dia por excessos ou falta, porque falta também é um excesso, né? Só que é um excesso do pouco, né? Então retrata bem a influência que exerce na personalidade dessa criança. Então o desafio dela maior é o desconforto com as mudanças, as surpresas, os limites que a vida apresenta a ela. Ela tem dificuldade em receber esse tipo de presente da vida. Essa pessoa costuma ser extremamente repressora, controladora ou ausente. Ela pode ter impulsos exagerados para comer, para beber, não se compromete com nada e não se compromete com ninguém, inconscientemente. Então, como será a cura para essa pessoa? Qual é o tesouro dessa pessoa? Justamente a disciplina. É saber desfrutar dos 5 sentidos sem se privar e sem excesso. É saber se socializar, é saber entrar em contato com diversos tipos de pessoas, em grupos, né? Saber reciclar amizades, saber se comprometer sem se privar da liberdade de ir e vir. Então, ao limpar este fantasma, você encontra o tesouro da sua vida, né? Você vai mudar os seus hábitos, transformar o seu futuro. Existem pessoas também que tiveram uma infância marcada por conflitos, seja de pais, avós, primos, tios, quem ela conviveu, né? Pode ser até vizinhos, que ela via aqueles conflitos todos os dias, né? Então gerou o desconforto de lidar com atritos, com conflitos, com divergências. Então ela não consegue se socializar com a família, com os amigos, porque ela tem essa dificuldade. E essa pessoa sofre porque ela não consegue se socializar em grupos, né? Em relacionamentos afetivos. Então ela tem assim, ela pensa que ela vai ter o relacionamento ideal, porém ela não é correspondida, ela se sente não correspondida. Essa pessoa pode até se desenvolver muito bem em grupo, com namorado, namorada, em equipe. Porém, quando o conflito surge, ela simplesmente escapa da relação, escapa da convivência grupal, pois ela não quer sentir aquele desconforto de lidar com os relacionamentos que constantemente demandam um ajuste. Então, o melhor caminho é você curar essa ferida, desenvolvendo uma maior compreensão, uma maior aceitação das qualidades e dos defeitos que cada pessoa tem. Procure formar uma forma assim mais madura na sua mente, né? Um jeito mais maduro de lidar, para negociar, para dialogar, para buscar acordos. Deixar que a busca por perfeição se torne uma autopunição. E o seu melhor amigo é Ho'oponopono para limpar e o seu espelho, fazer o exercício do espelho. Se olhar por 5 minutos no espelho e dizer: eu me amo, eu me aceito como eu sou. E aquelas pessoas que nasceram num lar muito religioso ou então muito supersticioso, ou até mesmo numa família que valoriza muito a ciência. Vocês perceberam que tudo nessa vida tem que ter um equilíbrio? Tudo em excesso faz mal. Também essa pessoa pode ter vivido em algum ambiente repleto de segredos, por exemplo, a traição por parte do pai ou da mãe. Então pode ter ocorrido isso na vida da pessoa. E isso vai gerando uma ferida que pode retratar o medo da realidade, o medo de saber a verdade, de investigar o que há atrás do que vê. E com isso o que acontece? A pessoa foge da vida, foge de tomar decisões. Ou então essa pessoa ela pode se tornar um adulto obcecado a se dar bem no mundo, ser bem-sucedido materialmente e começa a esquecer de outros sentimentos, né? Essa pessoa pode ser uma pessoa de muita fé, de uma fé assim excessiva que atrapalha a sua vida, ou ela pode ser uma pessoa que é ateu, né? E brigar com seu próprio íntimo quando a origem de uma relação de amor e ódio com a espiritualidade fica aguçada dentro dessa pessoa.
Então, o melhor tesouro para essa pessoa é ela conseguir encontrar esse fantasma e evitá-lo, né? Na descrença em si mesmo, no ser humano e na vida. Ou seja, essa pessoa tem que desenvolver a fé, não necessariamente associada à religião. Nós nunca falamos de religião aqui, nós falamos de espiritualidade, de fé. E ser um especialista em tudo que gosta, aprender com maestria tudo que gosta de fazer. Então é limpar este fantasma com o Ho'oponopono e ser uma pessoa que traz a espiritualidade no seu cotidiano, a fé, independente de religião no seu cotidiano, o eu sou em ação dentro de si. Tem outras situações também que a criança ela pode ter se deparado com uma mudança drástica, né, na vida financeira, material, familiar, né? O pai e a mãe pode ter perdido um bom emprego, mudar o patamar material da vida também. E isso gerou uma infância marcada por abuso de autoridade ou muita responsabilidade cedo demais. Então essa pessoa foi adotando um comportamento tirano, um comportamento violento. Ou então ela assumiu uma posição submissa demais à vida, uma posição pacata demais. E essa pessoa foi se tornando uma pessoa com desconforto em lidar com questões práticas do dia a dia, com dinheiro, com bens materiais. Essa pessoa ela não pode se sentir à vontade ou assumir o seu poder pessoal. Ou seja, se tornou uma pessoa insegura. Então, essa pessoa precisa fazer as pazes com o quê? Com o dinheiro, com a ambição, que a ambição é diferente da ganância, com o seu poder próprio. Você encontra o seu tesouro quando você direciona as suas metas, né, rumo a belas realizações, na concretização de uma vida justa, de uma vida agradável. Aí você vai alcançar a sua segurança, a sua estabilidade, a sua credibilidade. Você vai começar a desfrutar mais do verdadeiro significado da palavra prosperidade. Então, desbloqueie com o Ho'oponopono a sua dificuldade de ganhar dinheiro, a sua dificuldade de ser próspero. Existe aquela criança também que a infância dela foi marcada por sacrifícios, né? Teve que morar com os avós e não pôde extravasar, colocar para fora aquelas brincadeiras, ser aquela criança que ela queria ser para não incomodar os avós. Ou tiveram pais que tiveram alguma doença, precisaram fazer algum sacrifício, né, em função disso, teve limitações. Então tudo isso feriu a sua criança interior. E com isso gerou em você o desconforto entre liderar ou às vezes a dizer não. Às vezes nós precisamos recusar alguma coisa, né, para a gente não ir pro buraco. Porém, essa pessoa tem a dificuldade de dizer não. Porque essa criança interior sua, ela pode ter presenciado que os seus pais ajudaram quem não queria ser ajudado, né? Então, seu tesouro você encontra quando você percebe que primeiro é necessário se ajudar, estar bem com você mesmo, se conhecer, se desenvolver. Então, meu conselho aqui é que saia da posição de vítima, limpe a posição de vítima em si mesmo, limpe aquela angústia que vem fantasiar a sua mente. Então, eu dei alguns exemplos aqui que a ferramenta Ho'oponopono pode ajudar a gente de muitas formas a mudar a nossa vida. Basta a gente reconhecer quais os fantasmas que nos bloqueiam, nos paralisam e limpar isso, mudar certas condições na nossa vida. E isso também serve para quando a gente quer ajudar os filhos. Vai ser um assunto que nós vamos falar numa próxima aula sobre como o Ho'oponopono pode ajudar os nossos filhos. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.